E eu recebo aqui na Mirante AM, no estúdio, Deni Cabral, deputado federal e presidente do PSC aqui no Maranhão, deputado Aloysio Mendes. Sei que está numa correria tamanha, deputado, mas antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Bom dia. Muito bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mirante. É um prazer sempre estar aqui com você e lhe parabenizando mais uma vez pela excelência do seu programa. Falando em parabéns, essa semana saiu o ranking político, né, lá em Brasília, e esse site já faz essa divulgação ao longo de muitos anos, e o deputado federal Aloysio Mendes foi o melhor deputado avaliado entre os avaliados da bancada do Maranhão. Como é que o senhor recebeu essa indicação? Olha, com muita alegria, e eu vejo isso como um resultado de trabalho, né? É o segundo ano consecutivo que eu sou escolhido o melhor deputado do estado do Maranhão e o 40º do Brasil. E isso é um resultado de um trabalho de uma equipe, de um grupo, e a gente se sente muito mais motivado a continuar esse trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento que é feito por um dos institutos mais acreditados em Brasília, que analisa a atuação no Congresso de todos os parlamentares, nos mostra que estamos no caminho certo, fazendo um bom trabalho, representando o nosso estado com muita dignidade e principalmente o nosso eleitor, né? Então eu me sinto muito gratificado e motivado a continuar fazendo o trabalho que nós fazemos. É claro que o deputado federal, quando ele chega, ele representa o Maranhão, mas ele é deputado de todo o Brasil. O deputado, ele tem uma bandeira, algumas bandeiras, mas ele legisla sobre tudo. O senhor, inegavelmente, é um policial federal, foi secretário de segurança aqui no estado durante um bom tempo, deixando o seu legado, a sua passagem marcada na Secretaria de Segurança. O senhor nunca escondeu de ninguém que ia levar essa bandeira para a Câmara Federal. E ao longo do tempo, a gente tem visto isso aqui, a questão da saída temporária tem sido bastante questionada pela população. Essa semana a Câmara conseguiu derrubar, vetar definitivamente a saída temporária, ainda vai para o Senado, mas teve uma articulação importante sua, junto, não só à bancada do Maranhão, mas junto aos demais deputados. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa decisão da Câmara e se realmente acaba sendo benéfico para o Brasil, para o país, extinguir a saída temporária. Jorge, essa foi uma semana muito feliz para mim, né? Você, como disse, eu sou um profissional da área de segurança pública, me elegi com essa bandeira. Claro, quando você chega no Congresso Nacional, os horizontes se ampliam, né? Você não pode trabalhar só nesse foco, mas tem sido sempre o meu foco principal a segurança pública. E essa semana, eu hoje, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, que é uma das mais importantes daquela casa, vínhamos numa articulação já desde o início do ano com o presidente Arthur Lira, no sentido de selecionar um número de projetos que estavam há muitos anos parados na casa, e esse é um deles. Esse aqui acho que era de 2003. 2003, né? E já tinha ido para o Senado, voltou, e disse ao presidente que era importante, antes do fim dessa legislatura, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, desse uma resposta à sociedade, né? Com relação a projetos de importância para a sociedade, no sentido de trazer mais segurança, e que estavam parados na casa esperando uma decisão. E o presidente Arthur Lira foi muito sensível, me autorizou, dentro da Comissão de Segurança Pública, a elencar 8 projetos prioritários que a comissão escolhesse, e nós iremos votar a urgência. O que é a urgência? Você consegue tirar um projeto da comissão e levar direto ao plenário. Porque o trâmite de um projeto de lei, as pessoas às vezes não conhecem, demora, ele passa, né, por uma série de comissões, vai para a CCJ, às vezes levam 10 anos para um projeto ser aprovado. Então, com esse instrumento do nosso regimento, de você aprovando uma urgência com apoio de pelo menos 256 assinaturas de deputados, você leva o projeto direto ao plenário, e foi o que nós fizemos. E esse projeto da saída temporária foi um daqueles escolhidos, que é uma coisa que incomodava muito a sociedade brasileira, e é uma coisa que só existe no nosso país. Sério? É bom frisar isso, só existe saída temporária e visita íntima só existe na legislação brasileira. Na verdade, a saída íntima não está nem na legislação, é uma concessão, né, da nossa permissibilidade legal. Então, nós elencamos esse como um dos projetos prioritários, levamos ao plenário e aprovamos. E eu acho que é uma resposta ao anseio da sociedade. Para você ter uma ideia, foram quase 400 votos favoráveis no plenário da Câmara. Isso mostra que uma grande parte da sociedade representada no Congresso não aceitava mais esse instituto. Para você ver, Jorge, os absurdos que aconteciam, aquele que matava o seu pai, no Dia dos Pais, saía para visitar quem? Quem mata... Teve o caso
famoso da Suzana Richthofen. Richthofen matou os dois pais e aí saía no Dia dos Pais, ela saía para uma visita temporária. E fora isso, é claro isso, já provado várias vezes, que muitos desses presos que saem nesse momento aproveitam essas oportunidades para cometerem mais crimes. Vários são presos cometendo crimes, alguns não retornam ao sistema. Fora os que não voltam, fora os que não voltam. A polícia tem que fazer o trabalho de capturar novamente. Eu acho que era uma coisa que era uma agressão à sociedade, que há muito tempo se cobrava isso, e graças a Deus, com a sensibilidade do presidente Arthur Lira e com o trabalho da comissão, eu agradeço a todos os membros da comissão que me ajudaram nesse trabalho, nós levamos esse projeto ao plenário ontem e aprovamos com quase 400 votos dos parlamentares presentes. Foi um grande avanço, eu acho que a sociedade hoje se sente mais respaldada e mais segura com esse avanço. Claro que volta ao Senado, mas ele já tinha vindo do Senado com aprovação favorável, nós temos uma pequena alteração, quando se altera ele volta ao Senado. Tenho certeza que o Senado irá de encontro ao anseio da sociedade. Isso que eu ia lhe perguntar, você acredita que tem uma articulação nesse sentido, de que o Senado, de maneira também célere, possa já votar? Olha, nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns senadores. Nós poderíamos aprovar o projeto do Senado, né? Porque o projeto do Senado nós temos hoje a possibilidade de 7 saídas temporárias por ano. O Senado restringiu apenas uma e a Câmara acabou com todas. Mas nós conversamos com os senadores e eles entenderam que era preciso também fazer essa restrição dessa única saída. E eu acho que nós teremos do Senado a resposta que a sociedade tanto espera. Agora, acompanhando as suas redes sociais, eu vi que o senhor postou alguma foto com alguns deputados, inclusive que também tem a segurança pública como uma das bandeiras, falando que era uma semana de projeto voltado para a segurança pública. O que mais foi aprovado na Câmara essa semana que a gente pode destacar aqui? Olha, nós aprovamos essa semana projetos muito importantes. Um deles é aquele que tipifica o crime de sítio de cidades, que é o famoso novo cangaço, que é uma chaga que tem assolado o país em todos os estados, que quando aquelas quadrilhas com armamento de guerra cercam uma cidade, intimidam toda uma cidade, e antes eram pequenas cidades, agora eles estão evoluindo para cidades com mais de 300, 400 mil habitantes, cometem barbaridades, e nós não tínhamos uma tipificação específica para esse tipo de crime. Para você ter uma ideia, Jorge, você tipificava o bandido que faz esse tipo de crime, que invade uma cidade, mata as pessoas com arma de guerra, como o mesmo crime com quem entra numa farmácia e rouba uma farmácia. Né? Então era impossível se permitir que continuasse com a mesma penalização dois tipos de crimes totalmente diferentes. Então nós criamos esse instituto, que é o crime contra os sítios das cidades, né, que é o novo cangaço, e aumentamos a pena para mais de 30 anos de cadeia. Né? Então é a pena máxima permitida pelo Código Penal brasileiro. Aqueles bandidos que praticarem esse tipo de crime serão penalizados com até 30 anos de cadeia. Acho que isso é uma resposta que já deveria ter sido feita pelo nosso Congresso Nacional, que estava também na casa há mais de 5 anos tramitando, e nós conseguimos também, com a votação da urgência, levar a plenário e aprovar esse instrumento, e esse já temos a concordância do Senado, que será votado ainda esse mês, para que se torne lei e a gente possa rapidamente ter um instrumento mais forte para coibir esse tipo de crime. Aprovamos também um aumento de pena de um crime, que é um crime dos crimes mais hediondos, do meu ponto de vista, que são aqueles crimes cometidos em momentos de calamidade pública. Quando há uma inundação, um naufrágio, um incêndio, que as pessoas se aproveitam, os criminosos, dessa fragilidade da sociedade para cometer crimes. As pessoas, às vezes, no momento de inundação, não saem das suas casas, botando a sua vida em risco, porque quando fazem, os bandidos entram e roubam tudo. Então, nós dobramos a pena do criminoso que comete um crime no momento de fragilidade social, uma calamidade pública, uma inundação, um terremoto, qualquer que seja essa. Que eu acho que também que é uma resposta dura que nós vamos dar contra esse tipo de crime, que é um crime absurdo. A pessoa já fragilizada por uma situação dessa, muitas vezes perde tudo, perde a família, e quando sai da sua casa, quando volta, não encontra mais nada. E também aprovamos um tipo de crime que é uma novidade, né? Que é o crime feito por aplicativos, né? Que é o famoso crime do Pix. Quando as quadrilhas hoje estão sequestrando as pessoas, pegando o telefone celular, extorquindo para que elas abram o telefone e possam ter acesso à sua conta bancária. Não havia no Código Penal essa tipificação, porque é uma coisa nova, né? O Pix é uma coisa muito recente, né? E o uso de aplicativos também. E a nossa legislação não tinha evoluído para tipificar esse crime, que é a extorsão mediante aplicativos, né? E aplicativos bancários. Então nós tipificamos esse crime com uma pena dura também, com até 8 anos de cadeia, para que a gente possa também ter uma resposta muito mais eficiente para esse tipo de crime que tem se expandido muito no Brasil. Então, nessa semana foram esses 4 projetos e temos para a próxima semana mais 4 projetos exclusivamente sobre segurança pública. Você acha que isso tem sido possível também pela representatividade do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é uma das bandeiras dele, e o aumento até de parlamentares que
levantam essa preocupação com a segurança pública? Eu acho que mais que uma resposta ao presidente da República ou um apoio ao presidente da República, era o anseio de uma bancada que cresceu muito no Congresso Nacional, que é a bancada da segurança. Nós temos a maior bancada na história do país de profissionais oriundos das forças de segurança pública. Nós somos mais de 60 parlamentares. E tínhamos realmente uma dívida com a sociedade. É um projeto desde 2003. Pois é, fomos eleitos com essa bandeira, uma coisa que realmente conspirou contra essa possibilidade de evoluir nessa legislação mais dura, foi a questão da pandemia. Nós passamos quase 2 anos e meio com uma pandemia que assolou o mundo todo e o nosso país também, e tivemos muito voltados ao combate aos efeitos da pandemia, né? E o Congresso Nacional atuou muito fortemente sobre isso. Quando nós estamos agora vendo a pandemia diminuir, o Brasil praticamente superar essa grave crise sanitária que passou, nós entendemos que nós precisamos fazer um resgate dessa bandeira da segurança pública pela qual nós fomos eleitos, né? E conseguimos com aquiescência, porque o dono da pauta do Congresso, da Câmara, é o presidente da Casa, foi muito sensível a esse nosso pedido e elencou, e olha, não existe na história recente do Congresso Nacional uma semana onde se votasse projetos exclusivamente de segurança pública. Então, é uma grande vitória da sociedade brasileira, em primeiro lugar, da bancada de profissionais de segurança pública, e eu acho que foi uma grande vitória de todo o país. E temos o compromisso do presidente Arthur Lira também, que a próxima semana do Esforço Concentrado, que será a última semana de agosto, faremos também mais uma semana da segurança pública, com a aprovação de mais 4 ou 5 projetos muito importantes para a sensação e para a segurança da nossa população. Agora, diante de uma bancada grande, a maior bancada da história na segurança pública, como é que foi essa ascensão do maranhense Aloysio Mendes para comandar a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado dentro de uma Câmara que tem hoje a maior bancada da segurança pública? Primeiro foi objeto de muita satisfação e muito orgulho, né? Eu sou o membro mais antigo da comissão hoje, porque durante meus 7 anos de mandato eu fui o único membro da Segurança Pública que esteve nos 7 anos na Comissão de Segurança Pública. Já fui vice-presidente da comissão e por uma votação, por aclamação, fui eleito por unanimidade esse ano para ser o presidente da comissão. Isso é motivo de muito orgulho para mim, Jorge. Eu acho que, se você pudesse dizer o momento mais importante da minha passagem pelo Congresso, e tivemos momentos muito importantes, já fui líder de meu partido por mais de 5 anos, sou hoje vice-líder do governo no Congresso e na Câmara. Fato único, né? Você ser líder do governo no Congresso e na Câmara. Não existe nenhum parlamentar nesses últimos 6 anos que tenha sido líder do Congresso e da Câmara num ano só. E eu acho que eu, coroo a minha passagem por esse mandato agora com a presença da Comissão de Segurança Pública, né? E eu agradeço muito aos meus pares, aos meus colegas, que reconheceram o meu trabalho durante todos esses anos na área de segurança pública, e nós fizemos desse ano, que é um ano atípico, né? Um ano que a gente funciona praticamente só meio ano, o ano onde a comissão aprovou mais projetos em 6 meses, né? Então isso mostra o empenho dos meus colegas, mostra o nosso empenho à frente da comissão, e eu agradeço muito a confiança dos meus pares, dos meus colegas, principalmente aqueles oriundos da área de segurança pública, que me elegeram esse ano presidente da comissão. Falando nisso, tivemos a MP 1080, que o senhor também defendeu, que valorizando os servidores da Polícia Federal. Como é que está? Fui relator dessa medida provisória, que era um anseio de anos da Polícia Federal, né? Que é com relação ao plano de saúde da categoria, porque é inconcebível você pensar que uma categoria de policiais federais que botam todo dia a sua vida em risco, né, em prol da sociedade, não tivessem um plano de saúde, né? Todas as categorias... É surreal, né? Isso. E era um anseio de mais de 20 anos, né? E vai projeto, volta projeto, e nós fomos ao presidente da República, dizemos que era importante o resgate dessa dívida com a instituição Polícia Federal, e o presidente fez uma medida provisória, me nomeou relator da medida provisória, e eu fiquei muito feliz, Jorge. Eu acho que foi assim um resgate de uma dívida com uma categoria que todos os dias sai de casa sem saber se volta em prol da nossa sociedade. Então, foi outro fato muito importante desse ano na minha atuação no Congresso, poder ser relator dessa medida provisória que deu à Polícia Federal o direito a ter um plano de saúde, coisa, como você disse, surreal, que até hoje, com mais de 50 anos da instituição criada, não tivesse um plano de saúde. Estou conversando com o deputado Aloysio Mendes, deputado federal do Maranhão, presidente do PSC aqui no estado. Deputado Aloysio, a gente tem aqui, e eu queria saber do deputado, se esse é o sentimento seu também, inclusive em Brasília, que a eleição nacional ela está polarizada. O senhor acredita realmente nessa polarização? É Lula, é Bolsonaro, ou ainda há espaço, faltando menos de 2 meses para a eleição, para uma terceira via, o Ciro, a Simone Tebet, enfim, alguém aparecer?
Ô Jorge, você foi muito preciso na sua colocação. Há, sem dúvida nenhuma, uma polarização entre dois candidatos. Se tentou várias possibilidades de um candidato que fosse caminhar nessa terceira via famosa, mas eu não vejo nem possibilidade de surgimento de um novo nome, nem os que estão colocados aí surgirem como uma terceira opção, né? É muito claro, e todas as pesquisas têm sinalizado para isso, que a sociedade já optou, né, por um lado ou pelo outro. E de uma maneira geral, eu não acho isso muito saudável, né? Eu acho que o país, a política está muito acirrada, os ânimos estão muito acirrados, e eu acho que a pluralidade de opções é sempre muito boa para a democracia. Mas, infelizmente, nós vamos para uma eleição muito polarizada, muito disputada, onde o resultado ainda é uma incógnita. E eu acho que não existe, nesse momento, nenhuma possibilidade do surgimento de um outro nome que venha polarizar com os dois nomes que estão aí em primeiro lugar nas pesquisas. Mesmo sendo recente na política, o senhor veio mais agora, é a eleição mais acirrada no quesito que eu falo de intolerância. A gente tem visto muito, eu acho que é de lado a lado, a intolerância de a pessoa não ter mais o direito de expressar que acha que o Lula foi o melhor presidente do Brasil ou acha que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Essa intolerância é preocupante para essa eleição? Olha, guardado o respeito à posição de cada um, eu acho que cada um tem o direito de se expressar defendendo o seu candidato, defendendo os seus pontos de vista, eu acho que toda polarização é perigosa, né? Ainda mais da maneira como está sendo feita no Brasil. Eu acho que hoje, com o advento das mídias sociais, dessa possibilidade de você se expressar de forma livremente, sem muito controle, criou um acirramento na política muito perigoso, né? Eu acho que o mais importante nessa eleição é que todo cidadão, independente da posição pessoal dele, possa ir até a sua urna eletrônica e manifestar o seu direito para o voto, e esse voto seja respeitado, né? Eu acho que isso é o primordial na democracia. Todos têm direitos de ter um lado e defender suas posições, mas o respeito à democracia nos obriga a que cada um possa manifestar o seu voto de forma livre e espontânea e que o direito manifestado na urna seja respeitado por todos. E eu acredito sim que o Brasil, que é um país muito maduro e tem dado exemplo vários anos de uma eleição limpa, uma eleição democrática, vai dar também nessa eleição essa demonstração não só para o Brasil, mas para o mundo. É o que a gente espera. E o PSC? O senhor comandou a convenção do partido, realizada aí no final de semana passado. Como é que vem o PSC aqui no Maranhão para 2022? Jorge, muito feliz. Como você sabe, eu estou na presidência do PSC há quase 2 anos, um tempo muito curto. Assumi o partido, ele não tinha nenhum prefeito, tinham pouquíssimos vereadores. Hoje é um partido que tem uma importância no cenário estadual, né? Nós estamos aí com mais de 17 prefeitos, temos quase 300 vereadores eleitos, né? Temos hoje um candidato a governador do estado, né? Estamos saindo com uma nominata completa para deputado federal e estadual, coisa que muito partido que está há muitos anos aí na política e com estrutura maior não estão conseguindo, né? Então eu me sinto muito satisfeito e muito gratificado pelo trabalho feito. E diga-se de passagem, não é um trabalho do deputado Aloysio Mendes, é trabalho de todo um grupo que tem feito do PSC uma bandeira de ter uma alternativa, mais uma alternativa do estado, de um partido forte, estruturado, e que possa oferecer também essa opção ao eleitor maranhense. E vamos para essa eleição muito convictos, né? Teremos uma bancada de deputados estaduais muito sólida na Assembleia na próxima legislatura. Estamos aí com um projeto de eleger 1 ou 2 deputados federais, com um projeto real e concreto disso, e com a possibilidade também de apresentar à sociedade maranhense, ao povo maranhense, um candidato a governador que tem muitas chances de estar no segundo turno e ganhar essa eleição. É a primeira eleição que vocês vão disputar sem a famosa coligação. Tem sido mais difícil a construção? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, essa semana em Brasília, numa reunião de líderes, muitos questionavam isso, que todos os deputados estão arrependidos de terem tomado essa decisão de votar um sistema eleitoral novo, diferente, né? E que tem causado muito problema em muitos estados, né? Hoje você montar um partido é muito difícil, né? Você disputar a vaga apenas dentro do partido, montar uma nominata, ficou muito trabalhoso, muito difícil, né? E muita gente arrependida desse formato. Mas eu acho que nós vamos caminhar para consolidar esse projeto. Eu, como você sabe, eu sempre, nos últimos 7 anos, tenho atuado na oposição ao governo do estado, uma oposição responsável, respeitosa, mais oposição, e eu tive uma dificuldade também de montar a nossa chapa, porque há sempre o assédio do poder público e tal, mas consegui fazer uma nominata boa, com 19 candidatos a federal, 43 a estadual, então é possível se fazer isso. Agora, é muito trabalhoso, sem dúvida nenhuma, demanda muita atenção, muita preocupação e, principalmente, muito respeito
dos nossos candidatos. Quer dizer, você, para trazer um candidato para ser candidato no seu partido, é preciso que ele tenha segurança de que você tem uma administração partidária profissional, técnica, e isso é um dos instrumentos mais difíceis hoje nessa política brasileira, né? Muitos partidos de aluguel, muitos partidos que não valorizam a palavra e o compromisso, e eu acho que o PSC tem uma marca disso, né? Então, por isso não foi tão difícil que a gente quisesse consolidar uma chapa para deputado federal e estadual fechada. Fomos procurados por muitos candidatos que estiveram em outras legendas e que não se sentiram confortáveis, e até tivemos que dispensar, porque nós temos uma limitação hoje pela lei de lançar apenas 43 deputados estaduais e 19 federais. Mas eu me sinto muito feliz pelo trabalho feito pelo PSC, por todo o grupo, e vamos para essa eleição muito otimistas de que o PSC sairá dessa eleição como um dos maiores partidos do Maranhão. E o candidato do PSC ao governo é o Laércio Bonfim, ex-prefeito de São Pedro dos Crentes. O senhor, em determinado momento, chegou a conversar sobre uma polêmica que acabou acontecendo entre ele e o senador Roberto Rocha. Está superada essa situação? O Laércio vai apoiar realmente o Roberto Rocha para o Senado? Totalmente superado, política é isso, é arte de conversar, as divergências acontecem, mas eu tenho uma máxima na minha vida, não só política, mas minha vida profissional toda, palavra dada, palavra cumprida, né? E nós tínhamos um compromisso, fizemos um compromisso, eu, o nosso candidato ao governo, Laércio Bonfim, e toda a estrutura do PC, de que nós teríamos como candidato do partido o senador Roberto Rocha, né? Aqui e ali surgiram algumas divergências, mas nós tivemos uma conversa muito franca, muito profícua, com o nosso candidato Laércio Bonfim, com todos do partido que tinham um entendimento diferente, e saímos convencidos que a opção mais viável para que se a gente mude a história do Estado do Maranhão é termos o senador Roberto Rocha como nosso candidato também, como outros partidos também tomaram essa decisão. Eu acho que nós inovamos na política, né? O Maranhão nunca houve no Maranhão uma situação dessa, onde 3 candidatos ao governo estão apoiando apenas um senador, né? Isso é uma inovação, e eu acho que é uma inovação muito positiva, né? E eu até conversando com colegas de outros estados, eles perguntando como é que vocês conseguiram essa engenharia. Não foi fácil. Muito diálogo, muita conversa e principalmente... A tendência é que o candidato a governo queira reciprocidade, né? Senão, eu apoio ele, mas ele tem que só me apoiar. E aí... Essa é a verdade. Ninguém vai ter um senador para chamar de seu, Isso. né? E o senador que foi escolhido pelos 3 candidatos vai ter que optar por um dos candidatos para ele fazer a coligação, é um direito dele, mas independente disso, o sentimento de todos que encamparam, abraçaram esse projeto, é fazer do senador Roberto Rocha o candidato único a Senado das oposições. E isso fortalece muito a posição dele, né? Tanto que ele tem crescido muito nas pesquisas em função desse apoio. E se você for somar o quantitativo de votos de cada candidato desse de forma isolada, se você for colocar isso no senador Roberto Rocha, a possibilidade dele sair vitorioso nessa eleição é muito forte. Mas o bom foi que essa conversa foi muito produtiva, em princípio era inimaginável que se chegasse a esse consenso, mas todos hoje estão conscientes e certos que foi a melhor opção a ser tomada. Agora, deputado Aloysio Mendes, recentemente o presidente Bolsonaro esteve aqui e disse que não tem candidato ainda ao governo do Estado. Isso de alguma forma lhe surpreendeu, decepcionou o Laércio, porque o Laércio sempre tem dito reiteradamente que votou, tanto que São Pedro dos Crentes foi só foram 2 municípios que o Bolsonaro venceu no primeiro e no segundo turno o Haddad. Como é que vocês receberam essa declaração do presidente Bolsonaro? De forma muito tranquila. Eu tive com o presidente umas 3 ou 4 vezes nas últimas semanas discutindo esse cenário do Maranhão. O presidente tem uma situação aqui inusitada. Ele sabe que o Dr. Laércio Bonfim, que é o nosso candidato, foi o único candidato que votou nele na eleição presidencial. E mais importante, deu a maior votação proporcional a ele, Perfeito. Não só no Estado do Maranhão, mas no Nordeste brasileiro, né? O Dr. Laércio Bonfim nunca escondeu que vota no presidente Bolsonaro, que é um conservador, mas ele tem dito claramente que nós não vamos nacionalizar essa eleição, nós vamos discutir o Maranhão. E uma coisa importante, a gente tem viajado muito pelo Estado do Maranhão, é que os eleitores do Lula votam no Laércio Bonfim, os eleitores do Ciro votam nele e os do Bolsonaro também votam nele. E nós temos que ter essa preocupação, essa possibilidade de nacionalizar, de trazer o discurso nacional para o Maranhão, não é benéfico para o nosso Estado. Nós temos que discutir os problemas do Maranhão. E o Laércio disse de maneira muito clara, independente do presidente que ganhar a eleição, ele no outro dia estará sentado com o presidente, porque a preocupação nossa é com o Estado do Maranhão. Diferente do governador anterior, que simplesmente fechou as tratativas do governo federal a partir da eleição do presidente Bolsonaro. E isso trouxe um grande prejuízo para o Estado do Maranhão. O Maranhão regrediu em todos os índices sociais, todos, e apurados pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas. E isso foi um grande erro do governador.
Porque independente da escolha do povo brasileiro pelo presidente, ele tem que entender que ele é governador de todos os maranhenses, né? E o doutor Laís Bonfim sempre disse isso. E não temos nenhuma preocupação com relação ao presidente Bolsonaro, independente do candidato que ele escolher aqui, seja o Laésio, seja o Everton, seja qualquer um, seja o Edivaldo, nós iremos continuar votando no presidente Bolsonaro, acreditando nele, mas queremos também dialogar com o eleitor do Lula, o eleitor do Ciro, porque o nosso problema é discutir o Maranhão. Nós temos problemas sérios no nosso estado para trazer a discussão nacional para uma discussão estadual. Então, o doutor Laís Bonfim tem dito todas as vezes, disse ontem novamente, quando recebeu o título de cidadão maranhense na Assembleia, que ele vota no Bolsonaro, ele defende o presidente Bolsonaro e, independente do apoio que o presidente determinar aqui no estado, nós continuaremos votando nele. Mas queremos também que o eleitor do Lula seja respeitado, queremos o voto dele, queremos o voto do Ciro, queremos o voto de todos os maranhenses que querem a verdadeira transformação desse estado. Então não pode mais ser chamado de forasteiro, né, o Laésio? Agora já é maranhense. Deputado... Só fazer uma observação, Jorge. Eu vi muito isso, de chamar o doutor Laésio de forasteiro. O senhor viu isso também? Eu passei muito por isso, Jorge. Você sabe, eu também sou mineiro, não sou maranhense, né? Estou há mais de 30... Olha, minha esposa também é do Piauí e já está no Maranhão há 22 anos, 21 de casado. A gente vai fazendo o que vem. Ela disse, ela é diferente de mim, porque eu não escolhi o Maranhão. Ela escolheu o Maranhão. Pô, de repente as pessoas são mais maranhenses, gostam mais do que a gente. Porque eles escolheram morar aqui, né? É isso que eu digo, Jorge. A gente não escolhe onde nasce, isso é um desígnio de Deus, né? Que a gente tem que aceitar. Mas a gente escolhe o estado onde a gente quer morar. Eu tenho filhos maranhenses, estou há mais de 35 anos no Maranhão. E eu tenho, assim, uma gratidão ao Maranhão de todo tamanho. Primeiro, tudo que eu consegui na minha vida, na minha profissão como profissional de segurança pública, cheguei ao ápice da minha carreira, secretário, graças ao Maranhão. Sou eleito 2 vezes deputado federal pelo estado do Maranhão. Então, a minha gratidão com o povo do Maranhão e tudo que eu puder fazer para retribuir isso que o Maranhão me deu, eu tenho feito. É o caso do doutor Laís Bonfim, desde que se formou médico, tem exercido a sua profissão no Maranhão. Milhares de vidas de maranhenses foram salvas pela mão do doutor Laís Bonfim. Ele escolheu ser candidato aqui no estado do Maranhão e, como você disse, a nossa escolha é diferente daquele que nasce, que é a opção, né? E eu acho que ontem o doutor Laís Bonfim passou talvez um dos momentos mais felizes da vida dele, onde ele teve o reconhecimento da Assembleia. E é importante, eu queria agradecer à Assembleia e ao presidente Otelino, em nome de todos os deputados estaduais, porque é uma votação unânime. Eles deixaram a política de lado, a ideologia de lado e reconheceram os méritos e as qualidades do doutor Laésio, dando a ele, por unanimidade, o título de cidadão maranhense. Isso é uma coisa que nos gratifica muito, eu passei por isso e sei da imensa alegria que ele deve estar passando hoje. Deputado Aloysio Mendes, queria gentilmente mais uma vez lhe agradecer, desejar sucesso aí nessa caminhada em 2022, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, obviamente, falando sobre política, segurança pública e outros assuntos. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço, muito bem, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Jorge, parabenizar novamente pela excelência do programa e estaremos sempre à disposição para esse diálogo franco com você e com os ouvintes maranhenses.